Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do HPcast. E hoje eu tô aqui com um cara muito bacana. Nós trocamos uma ideia aqui já rapidamente sobre o negócio dele, um pouco sobre a história de vida. Rodrigo Junqueira! Bem-vindo, meu amigo. Não ficou bom esse toque. É verdade, muito novo. Ainda não. Aê! Agora sim. Bem-vindo ao HPcast, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para o nosso público que está acompanhando a gente no Instagram, para o nosso público também que está no nosso YouTube. Nós temos um canal bacaninha lá no YouTube da HP Contabilidade. Eu gostaria, meu amigo, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, que você se apresentasse, falasse quem é você, de onde você veio, o que você come, de onde vive. Boa! Fala aí para nós. Legal. Henrique, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com você, a gente trocando essa ideia aqui, conhecendo um pouco mais sobre o negócio um do outro e que a gente saia daqui diferente do que a gente entrou. Acho que esse que é o objetivo nosso aí. Maravilha. Sempre adquirindo conhecimento. Hoje eu sou mentor e consultor de empresas familiares, atuo no ramo já há 17 anos, tenho uma carreira no ramo do segmento de varejo, comércio e indústria, trabalhando justamente nessa parte da estratégia, ajudando o sócio a alinhar a visão, criando estratégias sustentáveis de crescimento, trabalhando os conflitos, e que a gente fala principalmente de conseguir determinar as responsabilidades, as funções de cada um, fazendo com que o trabalho seja leve, mas intenso ao mesmo tempo. Como que a gente faz isso? Trabalhando com a maior clareza do mundo para que a gente consiga enxergar os passos diários, sabendo onde a gente vai chegar e principalmente que a família prospere e o negócio também. Esse que é o objetivo. E o Rodrigo é de onde? Eu sou de Três Rios, interior do Rio de Janeiro, do ladinho ali de Juiz de Fora. Tá pertinho da gente. Então a gente brinca lá que o pessoal que nasce em Três Rios ali, que a gente tá um pouco perto do Rio e Minas ali, fala que é o Mineroca. Mineroca, boa. Porque a gente não tem o sotaque do S ali puxando pro Rio de Janeiro, mas a gente também não fica falando o tempo inteiro Uai, trem. De Minas, né? Mas eu sou de Três Rios, nascido e criado ali. Fiquei a minha vida inteira ali e agora estou fazendo esse movimento aqui de mudança para Alphaville. Realizando um sonho. Mudei agora, na verdade, que anteontem. Legal, cara, top. E a sua trajetória, cara? Como é que você conta pra gente? Como é que você se inseriu no negócio, né? Como é que você começou a trabalhar? Conta um pouquinho da sua trajetória. Quando foi o despertar por empreender? Boa. Então, Henrique, eu venho de uma família simples, assim, graças a Deus nunca passei fome. Mas sempre foi tudo ali na conta. Minha mãe contava na época que deixava às vezes de dar um tênis para minha irmã para dar para mim e vice-versa. Então, assim, eu fui criado numa vida ali muito simples em bairro da cidade. Muito limitada. Isso, exatamente. E aí, quando eu mudei para o centro, lembro que foi uma oportunidade / necessidade da minha mãe, da gente estar mais perto da escola e tudo mais. Sou filho de pais separados, meu pai ainda é vivo, minha mãe já faleceu, mas meu pai tem outra família, então a gente não tinha tanto suporte assim, então era minha mãe mesmo que foi a panha ali, né, que as pessoas falam da família. E aí eu mudei para o centro, e aí eu estudava em escola particular, graças à família do meu pai, que é dona de uma escola particular, uma grande escola da cidade, então eu tive oportunidade na educação na escola privada, vamos dizer assim. Legal. Mas a minha realidade em si não batia muito, vamos dizer assim, com os colegas de turma e tudo mais, mas isso nunca foi problema. Aí eu fui conhecendo pessoas e tudo mais, até que eu conheci o Juninho, que é um grande amigo, irmão meu aqui, que é o filho do dono do grupo empresarial da cidade lá, que chama Grupo Mil. Grupo Mil. Que tem o principal negócio como supermercados. Aí a gente foi fazendo uma amizade e tudo mais, até que o pai dele, assim como o pai, né, principalmente no interior, né, você é filho de quem? Você é filho de quem? Exato, lá em Minas tem muito, né? Você é filho de quem, né? É isso aí. E aí numa dessa ele conhecia meu pai já e tal, o avô dele, o pai dele na verdade, né, o pai do pai do meu amigo, no caso, o avô dele conhecia o meu pai, enfim. E aí aquilo, né, conhece os pais, tá legal, é família bacana, então já... Gera um vínculo, cria confiança. Exatamente. Sabe aonde mora. Isso. E aí eu comecei a estudar, fazia faculdade de administração particular na época, e aí eu comecei a trabalhar na empresa graças a ele. O pai dele me chamou e falou, Rodrigo, foi interessante essa parte, porque eu comecei a fazer faculdade, estudava à noite e fazia nada durante o dia. E isso me incomodava demais. Até que um dia ele falou, Rodrigo, vem cá, eu quero falar com você. Eu cheguei no escritório, me deu um chá de cadeira lá de umas 4h30, era na parte da manhã. Deixou você esperando? É. Caramba. E aí quando saiu, e você quando deu o estava horário... trabalhando
Eu tava só estudando. Ah, Tava na faculdade ainda, não Entendi. trabalhava. Eu tinha 16 anos, 16 para 17. na faculdade? Você entrou na faculdade com essa Com 16 idade? para 17, foi no Caramba. finalzinho. Aí quando eu tava lá na... Foi interessante isso. Quando eu tava lá na recepção esperando, ele chegou com a muletinha dele assim, que ele tinha uma deficiência na perna, ele andando assim, e pô, era o diretor-presidente, então todo mundo respeitava aquela pessoa assim que gerava presença. Aí ele atravessou o pátio inteiro, que na época o centro de distribuição da empresa, do grupo, era em frente ao escritório. Uhum. Aí ele atravessou inteiro, do lado dele, eu só quero... Aí ele entrou no depósito assim, olhou as caixas com avaria, tudo rasgado, que passava e falou, só quero que você fica fechando aqui, ó. Pega a fita aqui, ó, só quero que você feche essas caixas aqui para não dar avaria. Só isso. Aí ele foi embora, o gerente me chamou e falou, Rodrigo, não é assim que funciona e tal. Isso aqui a gente pega, relaciona, o fornecedor manda bonificação ou devolução, faz troca. Aí fui, anotar o código de barra, 7896, tal, 7896, tal. Tinha que relacionar tudo. Fiquei 7 dias ali, chegar em casa chorando, falando que não queria aquilo pra mim. A minha mãe, olhando aquilo, falou, calma, meu filho, seu primeiro emprego, vai dar certo, fica tranquilo, você vai passar por isso e tal, faz parte. Aí, na época, minha mãe falou com a esposa dele, que foi o que me chamou para trabalhar, né? A mãe do Juninho, que é meu amigo. E ele falou assim, o Rodrigo tá lá no escritório com o Josemo, né? O nome dele é Josemo Corrêa de Melo. Depois você anota o nome aí, que é muito interessante puxar a história. Aí ele pegou e falou assim, aí quando minha mãe falou assim, não, ele tá lá no depósito. Eu falei, que isso? Tá no depósito? Ela, já entendi tudo. Eu falei, o quê? O Josemo tá testando ele. A minha mãe, Pai rico, pai será? pobre. Exatamente. Aí ele virou e falou assim, será? Não, fica tranquilo, fala pra ele aguentar, que vai passar rápido, que ele não vai ficar lá, eu tenho certeza e tal. No dia seguinte, o gerente do depósito lá falou assim, Rodrigo, vai almoçar, na volta você vai no RH, que a psicóloga quer falar contigo. Aí você já estava registrado, carteira, bonitinho? Tava como de estagiário. Ah, tá. Tava. Desde que eu entrei como estagiário. Recebi uma bolsa auxílio na época, acho que era de R$300, trabalhava 6 horas por dia. Uhum. Aí, quando eu voltei, eu fui na psicóloga, aí conversei com ela lá, eu lembro que era o Dia Internacional da Mulher, não lembro o ano certo, mas eu sei que era 8 de março. E aí, quando eu cheguei lá, ela chegou assim, boa tarde, tudo bem? Pode sentar? Eu, boa tarde. Parabéns pelo seu Dia Internacional da Mulher. E tal. Obrigado e tal. Não, eu queria te falar que surgiu uma vaga aqui no escritório, no financeiro, contas a pagar. Eu quero. Não esperei nela terminar de falar. E aí eu fui chamado, eu fui trabalhar no escritório a primeira vez, lidar com computador, não tinha computador em casa. Uhum. E aí, enfim, aí as coisas foram acontecendo, eu sou um cara muito de entrega, cara. O que a gente for fazer, assim, se você me convidar para seja o que for, vamos bater uma laje, vamos. Cara, você pode ter certeza que vai ser a melhor laje da minha vida que eu vou bater. Porque eu sou assim, cara, tipo, de nascença, de criação, obviamente. Então eu tenho certeza que isso que me fez chegar até aqui. Entendi. Porque independente da condição, das circunstâncias, eu sempre vou entregar o melhor e vou sempre estar olhando o próximo passo, sabe? Eu não sou um cara que fica muito limitado olhando só o que está todo mundo olhando visível. Eu sempre busco além, assim, um olhar mais profundo. Eu acho que isso difere, né, Rodrigo? Quem realmente quer crescer na vida, quer ter sucesso, daqueles que simplesmente estão de passagem. Verdade. Daqueles simplesmente que querem fazer somente aquilo que manda. Né? Eu acho que essa é a diferença das pessoas que dão certo na vida, vamos dizer assim, que alcançam o sucesso que buscam. Porque tem isso também, né? Porque tem muita diferença do que é sucesso para mim do que é sucesso para você. Sucesso para mim é aquilo que eu busco, sucesso para você é aquilo que você busca. Claro. Tem gente que busca simplesmente terminar o expediente, sentar num barzinho, tomar um chopp e uma cerveja, para ele é sucesso aquilo. Verdade. Né? Para outras pessoas não é. Mas para mim eu tenho o meu conceito de sucesso e o seu conceito de sucesso. Mas independente disso, do meu conceito e do seu conceito, eu acredito que para eu atingir o meu sucesso, eu tenho que ter a entrega acima da média. Boa. Ok? Ter entrega acima da média e fazer mais do que me é pedido. Concorda comigo ou não? 100%. Ou tem algo a mais acrescentar? Não, é 100% isso, cara. E você falou num ponto interessante que é pagar o preço, né? Porque principalmente hoje em dia, com tudo que a gente está tendo acesso, etc e tal, as pessoas querem, mas querem o resultado para ontem. Isso. Eu vou te falar que assim, eu vim para Alphaville e a gente sabe que aqui é onde as coisas hoje, para quem está nesse mundo de treinamento, desenvolvimento, de cursos, de mentoria, de crescer, evolução, tipo, a gente brinca que é a cidade que nunca dorme, São Paulo, que é como se fosse a Nova York brasileira, mas Alphaville realmente tem algo diferente.
E, cara, a gente vê stories aí das pessoas que a gente segue, que a gente gosta, Joel J, enfim, e outras pessoas. Eu tô falando dele porque eu cheguei lá na Ironberg e hoje ele tava lá treinando. E aí você fala Se assim, eu soubesse, cara, eu tinha ido. Pô, Fui na Ironberg quarta e sexta. que maneiro. Se eu soubesse, eu tinha Aí, ido tá hoje. vendo? Eu encontrei, Mas- foi com o Guto Lamba lá. Ah, sim, Guto Galamba. Galamba. Legal, E tava uma galera junto com ele, e ele falando pra caramba, eu até brinquei, falei assim, pô, mas ele fala mais do que treina. Brincando, é óbvio. Mas aí depois ele ficou lá fora sentado, rodeado de pessoas ali, e mentoria 0800, né, cara? Caraca. Tipo assim, e maneiro demais. É uma pessoa que perdi você isso. segue e olha no Instagram. Então assim, eu falo esse ponto porque eu tenho postado até mais agora, e principalmente a gente tá fora da cidade natal, então o próprio Instagram traz mais engajamento. Uma galera mandando mensagem pra mim, respondendo e falando, caramba, irmão, parabéns, pô, feliz demais por você tá vivendo o seu sonho, todo mundo sabe quanto você batalhou pra isso, papapá. E hoje eu posso falar, cara, que realmente eu tô vivendo meu sonho. Só que eu sei que eu vim pra cá pra ralar ainda mais do que eu já ralava, Sim. mas só que agora é 100% focado, sem distração, sem dispersão nos objetivos, nos sonhos que a gente quer É conquistar. porque você chegar a um certo ponto, às vezes também não é difícil, mas você se manter Com naquele certeza. nível que é difícil. Perfeito. Né? Eu penso muito assim também que você atingir o sucesso ou a fama, qualquer coisa que seja, às vezes ela é repentina. Sim. Mas você se manter lá em cima, você tem que ter preparação. Você tem que ter sustentação. Né? Quantos artistas, bandas, músicos alcançaram sucesso com um hit e depois simplesmente sumiram. É verdade. Né? E você me fez lembrar agora de um livro, cara, que chama Cabeça de Campeão. Já ouviu falar? Já li. E é exatamente Joel, isso. O próprio Joel reescreveu ele, né? São dois autores franceses, né? E é exatamente isso que ele fala, né? É. Tipo, a questão de você se manter, mas principalmente mentalmente, você sabe que, tipo, o sucesso, o troféu, vamos dizer assim, o pódio, é apenas um momento. Sim. Que antes e depois o trabalho é o mesmo. E a grande questão é você conseguir saber lidar com isso, né? Você ter a maturidade, a sabedoria para saber lidar com isso, né? E aí tem que ter preparação. Tem que estar preparado. Porque senão você só faz aqui igual golfinho, né? Sobe e desce. Legal. E aí, só complementando essa questão que você falou da trajetória, né? Que aí eu fiquei lá esse tempo, aí eu fui trabalhar no financeiro contas a pagar. Aí, cara, ali eu fiquei acho que quase 2 anos ali. Até que eram 7 funções na sala e eu aprendi a fazer todas as funções sem ter a responsabilidade delas. Porque eu acabava o meu, acabei. Que ajuda? Quero mais. Então, desde abrir malote que vinha do chão até aqui na mesa assim, de envelopes, que na época vinha malotes das lojas, com boleto e nota fiscal, que chegava pelo correio ainda, para você abrir, grampear e colar, casar, que a gente brincava, que falava que era o termo usado para casar nota fiscal com boleto. Pô, tipo, era realmente muito manual, o lançamento era manual. Eu lembro que o rapaz que me ensinou, ele ficava assim, olhando para a tela e a nota fiscal aqui assim. Falei, cara, ferrou, não tem nem computador em casa, vou ficar no milho aqui, você vai lançar 50 notas, eu vou estar na primeira. Mas, cara, hoje é muito legal a gente olhar para trás, assim, sabe, e ter orgulho disso. Aí eu passei por 7 funções, saí do financeiro contas a pagar, fui ser secretário da diretoria, aí eu trabalhei direto com o diretor-presidente, o seu Josemo, né, que tem um carinho especial, realmente considerei ele um pai para mim. Ele veio a falecer, infelizmente, em 2020. Faleceu? Faleceu vítimas da Covid, assim. Nossa. Ele tinha algumas comorbidades e a gente pegou Covid todo mundo junto ali, que sim, tava sempre juntos, e ele, infelizmente, do 4º pro 5º dia ele começou a apresentar umas comorbidades, uma falta de ar e tal, e ficou internado 1 mês ainda, mas até que, enfim, não resistiu. E depois que eu trabalhei com ele, foi interessante esse episódio também, que hoje, principalmente fazendo esse movimento que eu fiz agora de vir para Alphaville, são momentos de transições, de decisões, mas que a gente faz uma reflexão lembrando de tudo que a gente já viveu, né? Eu trabalhava com ele diretamente ao lado dele, conheci gente pra caramba, tive muito acesso e tal, eu tinha 21 anos, eu acho, na época, por aí, 20, por aí. E na época eu trabalhei com ele, quando ele não estava no escritório, eu ficava ocioso, porque eu trabalhava com ele, então tipo, se ele não tá, aí o que eu fazia? Não tinha que fazer. Estudava pra faculdade, matérias da faculdade, só que às vezes ele adorava rodar a loja, estar nos empreendimentos, enfim, eram nas quantas unidades, lojas? Na época eram 20. 20 lojas? Hoje são 25. Caramba! E tem outros segmentos, tem pedreira, argamassa, construtora, tem material de construção, indústria de bebida, refrigerante. E os filhos assumiram? Assumiram tudo. São quantos? São 2 filhos e os 2 tios, né? Que eram 3 irmãos. Ah, tá. Entendi.
Você participou dessa transição dentro do... Participei 100% com eles, assim, óbvio que muitas coisas eu não tinha nem acesso, mas principalmente por não ser da minha alçada. Mas tudo que a gente estava lidando ali, principalmente com eles, assim, a gente participou de tudo. Eles são meus irmãos, eu falo isso, são as pessoas que me incentivaram até quando eu falei que queria, quando eu falei que era o meu sonho, falou, cara, vai, quem sou eu para fazer você não viver o seu sonho? Então sou muito grato a Deus por tudo que eles fizeram por mim, assim. Mas é aquilo que eu falo, cara, qualquer um pode viver isso, mas você tem que entregar. E eu falo muito da entrega sem esperar o que vai vir, porque eu sempre sou surpreendido positivamente. Eu nunca entreguei tanto e tive um retorno que eu falo assim, pô, mas só isso? Sim. Porque é diretamente proporcional, não tem jeito, cara. Quanto mais você entrega, o resultado vem muito acima, porque não tem jeito. Entrega e resultado, é consequência. Não tem como você plantar limão e nascer morango, né? Se você está plantando limão, vai nascer limão, meu amigo. Exatamente. Algumas pessoas me param, conversam, às vezes abordam no Instagram e falam, pô, te admiro demais e tal, isso aqui, como que eu faço isso? Eu falo com as pessoas, cara, só começa. A questão é que às vezes a gente fica pensando, enfeitando, achando que não dá, que tá difícil. Acho que não está preparado. Exatamente. Né? Acha que é o negócio perfeito. Acha que até mesmo a sua trajetória foi perfeita. Exatamente. Mas só estão vendo ali uma fatia, uma foto, um momento do seu trajeto. Exato. Né? Então, para você que está ouvindo a história do Rodrigo, para você que está me ouvindo aqui, cara, não se ilude com isso. Todo mundo que tem sucesso paga um preço muito alto. Concorda comigo? Concordo demais. Todo mundo que alcançou algo na vida não trabalhou pouco, trabalha muito. Eu não conheço ninguém que chegou ao sucesso, ganhou muito dinheiro, conquistou muitas coisas, que não tenha trabalhado muito, que não tenha se abdicado de família, que não tenha se abdicado de lazer. Trabalha muito para ter sucesso. E se você conhece, duvide, porque duvida, tem alguma coisa errada aí, porque realmente não existe. Até para você chegar lá, né? Foi o que você falou um pouco atrás aí da preparação. Porque isso tudo, o processo que você passa a cada etapa, te prepara para esse momento. Isso mesmo. Porque a gente vê aí, até reportagens que falam, fulano ganhou não sei quantos milhões na Mega Sena e hoje está falido. E perde tudo. Porque você não tem estrutura. Se você não estiver preparado, perde tudo. Exatamente. Perde tudo. E aí, enfim, eu trabalhei nesse período lá com ele, aí eu passei por essas funções, aí depois eu fui fazer comércio exterior. Atuei na área de comércio exterior da empresa, a gente importava bastante coisa lá, de material de uso e consumo e de revenda também. Legal. Então conheci bem da área, fiquei um tempo assim, depois trabalhei na área de gestão de marca própria. E aí foi interessante, onde eu saí do escritório e fui trabalhar na loja. Na época a gente tinha dois supervisores e 20 promotores. Que rodavam. Os promotores ficavam nas lojas, os supervisores tinham cada um a sua área. E eu atuava como gestor dessa pasta, assim, né, desse departamento. E aí eu fui conhecer mais de chão de loja. De estoque, de área de venda, de posicionamento de produto, de mix, enfim. E foi muito bom de ter uma equipe, de trabalhar realmente em liderança, em gestão, reuniões periódicas. Foi muito, muito, muito bacana. A gente tinha uma relação ali com o setor de compras, porque nós éramos gestor, mas não éramos o comprador. Então eles compravam e a gente tinha que gerir depois que o produto tivesse em trânsito, vamos botar assim, entendeu? Então foi muito bom. E depois eu conheci o desenvolvimento humano. E aí foi onde a minha chave virou. Dentro da própria empresa? Dentro da própria empresa, através do Fabiano, por exempro, e do Vitor, lá da JR Comentei Contigo, que tem um escritório de contabilidade lá em Três Rios, são irmãos também, parceirão. Eles trouxeram uma palestra para o escritório deles, para os clientes, nós participamos, depois fomos no Rio, e aí eu comecei a conhecer coaching, PNL, enfim. Que legal. E aí eu confesso que aí, cara, foi onde tudo começou. Chave. Virei a chave. E aí qual que foi a decisão que o Rodrigo tomou? Porque até então você trabalhava no grupo de supermercados, Sim. né? Qual foi a decisão que fez o Rodrigo dar o próximo passo? Falou, olha, eu peguei aqui, participei desse evento, vi essa palestra, eu preciso fazer isso. Qual foi? Legal. Então, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque eu consegui identificar que a decisão veio realmente lá atrás. Quando a gente vai fazendo essas análises assim da vida, do tempo cronológico das coisas. Quando eu falei com você que eu entrei para a faculdade, para fazer administração, eu fazia uma faculdade particular. Certo. Custava R$380, se eu não me engano. Eu ganhava uma bolsa de R$300, teoricamente eu não tinha dinheiro para pagar, minha mãe me ajudava. Só que na época eu tinha uma dificuldade financeira em casa, minha mãe doente. Minha mãe viveu 10 anos da vida dela com câncer. Ela teve um câncer na mama, no seio. Depois, 2 anos depois, ela teve no outro seio. Acho que foi mais ou menos isso. 3 anos.
E aí depois de mais 2 anos apareceu a metástase óssea. Nossa. Minha mãe faleceu de câncer nos ossos, de metástase. E assim, quando eu falo que eu sou grato à família, ao grupo, a eles por tudo, é porque eles me deram todo o suporte do mundo. Uhum. E nesse período, cara, quando eu tava fazendo a faculdade de particular, apareceu... Eu tava Eu tava jogando bola, eu acho, lá no prédio, lá na casa do Juninho à tarde, assim, e o seu Josemo chega pra mim e me fala: Rodrigo, vem cá, quero falar contigo. Eu falei: o que houve? Tô sabendo que sua faculdade tá atrasada. Eu acho que eu tinha comentado com o Juninho e tal, mas como amigo, assim. Uhum. Ele provavelmente falou com ele e falou: cara, toma aqui, vou te dar um cheque aqui, paga lá. Eu acho, se eu não me engano, era 2 ou 3 mensalidades. Aí paga lá e no próximo mês você pega comigo. Eu falei: não precisa e tal, não sei. Faz isso que eu tô te falando, rapaz. Eu faço isso por outras pessoas aqui, quero fazer por você também, ser amigo do meu filho, tá aí, tá trabalhando com a gente. Aí eu corri pra casa, minha mãe olhou aquilo, começou a chorar, envergonhada, e falou assim: cara, eu não posso aceitar e tal, que é isso, não. Ele ligou pra esposa dele, falou assim: não, eu não posso aceitar. Eu falei: aceita, tá fazendo por ele, papapá. Papai, minha mãe aceitou. Cara, mas eu peguei aquele cheque ali, irmão, olhando a minha mãe em casa, assim, envergonhada e tal pela situação, sentindo impotente, né, de não conseguir arcar, cumprir, talvez, com a educação do filho, com a minha educação. Cara, eu peguei aquele cheque, eu olhei pra ele e falei: cara, eu nunca mais vou depender de ninguém na minha vida. Eu fico até arrepiado de falar, porque isso foi muito forte pra mim, sabe? Uhum. Tipo, ver minha mãe naquela situação e eu não podia fazer nada a não ser... Foi ali, então, virar a chave. Dizer, foi nesse momento que você decidiu que queria... Eu ia depender de mim, vamos dizer assim. Porque a gente cresce no meio e é doutrinado, vamos ser sinceros, né? Tipo, a seguir os protocolos e regras que os outros impõem, não o que você quer. E através do desenvolvimento humano, eu tive no Tony Robbins também lá nos Estados Unidos em 2019, cara. Pô, foi uma das melhores experiências da minha vida também. Isso tudo que eu vivia, pô, vi o Netflix, Não Sou Seu Guru, aí quando eu vi, sei lá, 1 ano depois eu tava lá no treinamento dele, eu falei: cara, desculpa, eu consigo tudo que eu quero. É questão de tempo, de dedicação, mas eu consigo tudo que eu quero. E a questão do cheque pra mim, e eu fui identificar isso obviamente logo depois, não foi na hora ali, sim, que ali foi muito forte pra mim. Por quê? Quando eu decidi isso, cara, eu comecei a buscar internet, Google, tudo quanto é lugar, pesquisar como que eu fazia pra estudar na Federal. Porque eu não queria depender dos outros. E para mim ter o cheque mensal sendo pago por ele ali, a mensalidade da minha faculdade, era depender dos outros. Sim. E aí eu peguei e estudei, e na época apareceu uma prova de transferência externa para Rural, Universidade Federal Rural. Dá uma pausa. Me veio algo aqui na cabeça. Cara, como é que você conseguiu... isso eu acho muito importante a gente detalhar... Porque o Rodrigo, quando ele diz que olhou o cheque e decidiu não querer mais depender de ninguém, em momento algum, isso é ingratidão. Uhum. Porque desde o início ele está falando que ele é muito grato à família, muito grato aos filhos. Né? Então, só para ele deixar isso muito claro, isso é algo íntimo, gente. É algo íntimo, é algo dentro do coração dele, é algo da alma dele. De quê? De querer furar uma bolha, de querer romper uma barreira para não depender das pessoas, mas jamais ser ingrato. Perfeito. Ok? Tanto que a minha maior preocupação, meu maior bloqueio era esse. Boa. O que me impedia de chegar até aqui... É uma linha muito tênue. Muito. É uma linha muito tênue. Não é, cara? Porque você, poxa, eu posso mais, eu quero mais, mas eu sou muito grato a quem me trouxe até aqui, a quem me ajudou até aqui. Legal. O fato do cheque, e aí, se eu estiver falando groselha aqui, como diz o Joel, você me corrige. O símbolo do cheque, ele não estava olhando para o senhor Josemo. O cheque, ele não estava olhando para o senhor Josemo. Ele estava olhando para a situação. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, ele pegou o cheque, ele viu a situação da mãe, ele olhou a situação que ele estava envolvido. Pô, genial isso, cara. Né? E não genial. A pessoa que queria ajudar ele. Genial. Não é isso? Perfeito, cara, porque realmente são nesses momentos assim que a gente tem de decisão que a gente traz a pessoa, e a pessoa não tem nada a ver. É exatamente isso que você falou, isso, cara. É o momento, é a situação,
é o que está acontecendo. Aí é o dever que a gente faz de dar um zoom out, né? Tipo assim, de sair da cena e enxergar. Coloca 2 bonecos, um em cada lado ali e a situação. Enxerga você de fora. Mas a gente tem a tendência, né, de poder trazer as pessoas para as decisões, de etc. colocar, de focar o problema na pessoa. Exatamente. De transformar o problema numa pessoa. Exatamente. De colocar a culpa em alguém. Perfeito. De se ficar indignado com aquilo por causa de alguém. E não, mas nós somos produtos do meio, onde a gente está inserido. Né? Então, situações que a gente vive estão fora do nosso alcance. E aí, cara, me veio um outro insight aqui, até na palestra dessa semana do Raduan, lá do Lázaro do Carmo, ele falou, existem coisas que você não pode controlar. Sim. E o que você pode controlar é o hoje, é o agora, e é o que você deve fazer. Então existe também um mundo ideal e a realidade. Qual é a realidade que eu estou inserida hoje? Boa. E o que eu devo fazer para alcançar o mundo ideal? Perfeito. Então você estava inserido naquela realidade, o Rodrigo, a família, a mãe, doente, inserida naquela realidade que você não controlava. Mas eu tinha que agir. Você tinha que agir. O senhor Josemo não tinha nada a ver com o cenário que você estava, queria te ajudar, né? E você pegou o cheque e falou, não, eu preciso agir. Pô, é perfeito, cara, perfeita a sua analogia, e eu complemento isso até trazendo um pouco para a espiritualidade, porque às vezes a gente ajoelha no chão pedindo a Deus uma oportunidade, um sinal, sei lá, um caminho, e Deus usa as pessoas como instrumento na nossa vida, isso não tenha dúvida. Não é à toa que a gente se conectou aqui, não é à toa que a gente está aqui hoje fazendo esse podcast e tudo mais. Sem dúvida. Mas cabe a gente ter esse olhar e essa visão também, de querer receber e você de querer entregar e vice-versa. Sabedoria. Perfeito. Porque a gente sabe que hoje, principalmente, as conexões se acontecem de forma muito involuntárias, mas cabe a gente estar atento para poder receber e dar, para que a gente consiga absorver isso e entregar também. Quando aconteceu essa questão do cheque, cara, quando eu falei que eu prometi para mim mesmo que eu não ia depender de mais ninguém na minha vida, eu comecei a estudar e na época tinha uma prova de transferência externa, que eu fazia particular numa faculdade, ia transferir externa para a Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, que tinha aberto um polo na minha cidade. E aí, cara, eu estudei como eu nunca estudei na minha vida, passei, em primeiro lugar. Fui à terceiropédica, fiz a prova, voltei e passei. Top. E eu cheguei para ele correndo e falei, Sr. Josiano, estou muito feliz, tal, não sei o que, a prova, eu fiz uma prova de transferência externa, e vou estudar, vou continuar estudando aqui na cidade para uma federal, você não precisa mais pagar. A faculdade não é paga, já é pública. Ele, é mesmo? Nem sabia que tinha isso aqui, que não sei o que e tal, papapá, pô, legal, parabéns. Não, tudo tá bom, então um abraço aqui. E eu falei que era na cidade, então isso era de muito grado dele, porque ele achava que se eu tivesse que viajar para voltar e tal. Aí quando eu falei com ele, você não precisa me dar mais o cheque, eu virei as costas assim para ir embora, cara, ele falou, Rodrigo, vem cá. Aí eu voltei assim, ele, não, faz o seguinte, eu vou incorporar esse valor no seu salário. A partir do mês que vem, pega comigo que eu vou te dar uma ajuda por fora. Um coração grato, ele abre portas, cara. Você já pensou se você fosse um idiota ignorante? Passei, porra, não preciso mais de você, vou sair, vou meter o pé. Ou pelo contrário, nem ter estudado, irmão, aí tá pagando mesmo, vamos continuar aqui, pô. Ih, não tá dependendo, não tá tirando do bolso e tal. Irmão, isso é bizarro, eu fico arrepiado toda hora, porque assim, aí eu tive mais uma certeza, ali foi onde eu tomei a decisão que eu nunca mais ia depender de ninguém. E depois que eu fiz isso, eu tive esse retorno, e eu não fiz esperando, obviamente, que eu não fazia ideia, eu tive uma outra certeza. Entregue além do esperado, que o resultado vem na mesma proporção. Nossa, maravilha. 100%. Esse é o ponto principal. O fato de eu estar aqui hoje, cara, foi só porque lá atrás, com 17, 18, 20, 22, cada etapa da minha vida que eu fui vencendo, que eu fui passando, nenhum momento, velho, eu sou capaz de tirar do meu para dar pro outro, eu tiro do meu corpo para dar pro outro. Óbvio que eu melhorei muito essa crença, tanto de bonzinho, né? Mas o ponto principal é o seguinte, eu nunca fiz nada esperando algo em troca. Eu não crio expectativas, cara. Então isso me ajuda muito, isso me fez muito o homem que eu sou hoje, para poder chegar aqui hoje e falar que eu tenho total orgulho de dizer tudo que eu passei, total gratidão pelas pessoas que passaram pelo caminho, e a minha recompensa disso, é uma frase que eu carrego, falo, a sua recompensa é proporcional à sua entrega. É que das pessoas hoje que olham para mim aqui, elas olham com orgulho e admiração, mas principalmente com gratidão. Tanto as pessoas comigo e eu com elas. Por quê? Eu podia estar com esse sentimento de tipo, tô sendo ingrato, tô sendo desleal, poxa,
tô cuspindo no prato que eu comi, porra, caramba, larguei tudo pra trás, todo mundo fez tudo por mim pra poder me ajudar e não sei o que, e hoje eu virei as costas. Porque, na verdade, a nossa mente pensa assim, cara. Esse é o ponto principal, é o nosso inimigo interno aí que a gente briga toda hora. Que aí eu falo, que eu falei ontem até no palco lá do evento, não negocie com o seu sonho, irmão. E eu confesso pra você que até 2 anos atrás eu estava negociando. Depois que eu comecei a me posicionar, que eu pisei fundo, que eu falei, cara, é isso ou isso? E isso é uma história interessante também, porque eu acho que toda decisão forte, toda decisão de impacto, ela vem de um momento seu de impacto. Sim. Quando eu falo de impacto, é alguma coisa inesperada. E quando eu falo inesperada, às vezes é pro lado negativo mesmo. Eu tenho essa mancha de nascença minha aqui no rosto, do lado esquerdo, tem no peito, tem nas costas. Eu nasci assim, de nascença, nunca vi, nunca fui atrás, minha mãe sempre falou que era natural e não precisava ver. Nunca me importei. Na verdade, me importava, só que eu não sabia que eu me importava. O fato de eu usar meu cabelo até maior, assim, hoje até uso menor, mas já usei cabelão e tal, não sei o quê, porque era vergonha. Então eu escondia, na verdade, a minha mancha. E eu achava que não. Mas aí depois eu fui fazer processo assim, treinamento e tudo mais, e identifiquei isso. Tanto que hoje eu falo. Antes eu tinha vergonha. E isso me desbloqueou em várias outras coisas. Nossa. Porque o bloqueio que te bloqueia em alguma área vai te bloquear em várias outras. Igual medo de altura, medo de barata, medo de não sei o que, enfim. Por isso que é aí que tá. Quando dói a ferida, quando você enxerga o ponto de dor, é ali que você tem que atacar. Sim. Porque é aí que você consegue ressignificar, enfim, trazer um novo sentido para você. Em janeiro de 24, eu tava jogando futebol lá na cidade e tal, jogava bola muito no peito, né? Apareceu um pelinho inflamado aqui e tal, não sei o que, deu sangue, papapá, machucadinho. Aqui na minha testa aqui também dava uma casquinha, eu ficava assim às vezes, coçava, tirava, pô. A minha esposa é médica, e ela não tinha visto que eu tava fazendo isso. Quando ela viu, ela, o que é isso aí? Eu falei, não, tô com machucadinho aqui e tal. Não, vamos na dermato, ainda mais que é na mancha e tal, não sei o que. Fui. Cheguei lá numa quinta-feira, a dermato olhou pra mim assim e falou, na mancha, né, e tal, pô, interessante aqui. Olha, eu vou final de semana agora pro meu doutorado e eu vou levar o seu caso pra minha professora, porque eu acho que é caso de pesquisa, esse hemangioma que você tem é raro, não sei o quê, papapá, realmente são conta no dedo, acho que as pessoas que tem no mundo isso aí, realmente é um negócio muito, no dedo também não, mas o percentual é muito baixo. E ela falou, possivelmente a gente vai ter que fazer uma biópsia. Cara, aquela palavra assim, uma biópsia. Puta que pariu. Na minha hora eu fiquei assim, ó, minha esposa do meu lado, conversando tecnicamente, falando, e eu assim, caraca, eu vou fazer uma biópsia. Lembrei da minha mãe na mesma hora, minha mãe fez 300 biópsias. E aí na mesma hora passou um filme rapidamente, cara. Tudo que eu tava fazendo na minha vida, tudo que tava acontecendo, decisões que eu tinha que tomar, o que tava preso, o que não tava, medo de acontecer o quê, e se acontecer, e se der errado e tal. Aí, pô, em breve, assim, eu voltei. Aí, quando ela falou, ela me falou, amor, o que você acha? Então, eu falei, não, vou fazer agora. Que ela queria fazer na segunda, quando ela voltasse. Você falou. Eu falei, vamos fazer agora. Porque ela falou assim, não, talvez a gente vai ter que fazer uma biópsia. Tipo assim, que ela ia voltar na segunda, que ela ia conversar com a professora e tal. Falei, agora. Você foi na raiz do seu subconsciente. Você foi na raiz do seu subconsciente, exatamente, ó, vou arrancar isso aqui agora. E ali eu posso dizer que foi a decisão que eu tomei por último, se for falar assim, lá atrás a vida é feita de decisões, mas foi onde eu falei, cara, qual é o maior arrependimento das pessoas quando elas estão no leito de morte? O maior arrependimento das pessoas quando estão no leito de morte de não ter feito aquilo que queria fazer. Que gostaria de ter feito, ou seja, sim, ali eu fiz essa reflexão e falei, irmão, não tem como mais voltar para trás, não tem como mais deixar, não tem como mais negociar, e eu vou até o final e aconteça o que acontecer. E é isso que me fez chegar até aqui hoje, cara. Nossa, sensacional, cara, sensacional. E o objetivo principal, só para concluir, é realmente trazer isso para o meu negócio, para a minha vida, que é trabalhar com famílias, com negócios, mas principalmente, cara, a gente conseguindo conciliar isso para que todos sejam felizes, para que todos tenham sucesso. Porque hoje a gente vê a internet em vários lugares e tal, família destruída e negócios indo pro buraco, sim, os negócios se desestruturando, porque as famílias estão se desestruturando, e o objetivo nosso é justamente a gente conseguir fazer com que a família prospere o negócio também. Cara, porque atrás de todo CNPJ tem um CPF ou vários CPFs. Exatamente. E isso é uma máxima. Se o seu CPF vai mal, sua empresa vai mal. Se a sua família vai mal, se os CPFs que estão por trás daquele CNPJ vai mal, exatamente, não tem outro caminho.
o CNPJ vai mal, vai para baixo. Se a sua vida financeira pessoal tá ruim, o seu CNPJ vai estar ruim. Se a sua saúde física está ruim, Verdade. a estrutura da sua empresa vai ficar ruim, cara. Tudo começa internamente. Se você está bem internamente com você, você consegue transparecer isso nos seus negócios. Concorda Boa, comigo? 100%. Agora, falar em negócios, cara, estrutura familiar, conta pra gente como é que funciona a sua mentoria hoje, como que funciona o seu trabalho para o empresário que está chegando ali na casa dos 60, 70 anos, pensando em sucessão, não sabe se constitui uma holding, não sabe se transfere logo para os filhos. Como que funciona? Vamos montar um cenário aqui, Boa. um case, vamos montar um case aqui e vamos para dentro do... Qual a ação, qual que é o trabalho do Rodrigo, como que ele pode pegar e fazer com esse case que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. Então, eu costumo dizer que sucessão é um termo que assusta muitos empresários. Por quê? Sucessão dá significado ali, dá a entender grandeza, e aí a gente pensa em empresas grandes, multinacionais, sucessão da empresa tal, da empresa X, não. E a sucessão nada mais é do que suceder, passar de um para outro. Mas isso não quer dizer que a sucessão, melhor dizendo, isso não é passar de uma hora para outra. Isso é feito num longo prazo. Só que a maioria dos empresários que eu converso e tudo mais, não vou fazer sucessão agora não, ainda tem muita lenha para queimar. Muito. Eles acham que eles vão ter que sair da empresa para acontecer a sucessão, que eles vão ter que largar vamos dizer assim, o bastão ali. Então, o primeiro bloqueio é arrebentar isso. Falar, cara, precisamos iniciar o seu processo de sucessão. Exato. Mas fica tranquilo, não quer dizer que você vai sair da empresa. Você não vai sair da empresa. Exatamente. É a primeira barreira a ser quebrada. Porque aí quando você faz isso, o próprio dono ali, o fundador, ele já começa a ter essa consciência, saber não, porque na verdade a sucessão começa com a preparação do sucessor. E isso leva anos. A gente não faz isso em 1 ano, 2 anos, 1 mês, 6 meses, é um negócio que leva tempo. Até mesmo porque a maioria das empresas nesse cenário, o dono começou com ela do zero, né? Exatamente. E aí o cara conhece a empresa tudo. mais do que Na todo palma mundo. da mão. Na palma da mão. Conhece todos os setores, passou por todos os setores, conhece todos os problemas da empresa. Como é que simplesmente ele vai pegar e falar assim, não, assume meu lugar? E aí tem um ponto interessante que você falou, ele conhece tudo da empresa, só que a empresa ao longo desses anos, principalmente nos últimos 10 anos, tudo se transformou. E a empresa dele também, quer queira ou não. Algumas coisas mais avançadas, outras menos. E esse é o olhar da sucessão. Quando a gente traz um filho, um herdeiro, uma pessoa que é da família, ou até mesmo a gente fala muito de sucessão entre colaboradores, porque nesses eventos que a gente vai, a gente encontra muito, donos de empresa, eu vendi minha empresa porque meus filhos estavam todo mundo cada caminho, ninguém quis seguir não. Eu falei, mas como assim? Não tinha nenhum gestor ali que você pudesse fazer um trabalho de partnership com ele, alguma coisa do tipo para trazer ele para o negócio, uma oportunidade da vida do cara. Isso aí. O cara que está há muito tempo, conhece a empresa. Mas volta a dizer, porque a crença dos donos de empresa de sucessão é trazer os filhos. E às vezes você pode fazer uma sucessão com um gestor seu, com um CEO seu, com alguém que seja do seu círculo ali de pessoas de confiança da sua gestão, que já você possa trazer ele para o negócio. Você encurta grande caminho, né? Muito. E a pessoa que ralou ali para estar até onde está hoje, conhece muito, você tem a confiança e muitas vezes, isso não é falando mal, mas tem pessoas que atendem isso, que enxergam isso, não enxergam isso bem, que até gera conflitos às vezes, que às vezes quando você tem o dono do negócio, os filhos não querem, estão em outra área, querem outro segmento, quando traz um colaborador, a primeira coisa que os filhos fazem, esse cara vai te roubar, esse cara vai fazer isso, esse cara vai... Por quê? Eles têm ciúmes. Sim. Que a pessoa que está entrando vai ocupar o lugar dele que eles não querem. Ele não quer. Exatamente. Boa. Por isso que entra muito nessa linha, cara. Vamos alinhar a visão? Senta todo mundo aqui. Não interessa se um tem Porsche, se um tem BMW, se um tem casa na praia, se o outro está começando agora, se o outro ganha mesada e o outro tem salário. Não interessa nada disso. A gente precisa alinhar a visão. Sim. Aí entra a questão do zoom out. Vamos enxergar de fora de novo. E, cara, por incrível que pareça, irmão, todo mundo tem dificuldade de fazer isso. Porque é justamente a quebra de crença limitante. Sim. É a quebra de crença limitante. Para você que é empresário que está ouvindo isso, presta muita atenção, porque esse assunto é delicadíssimo e demanda muito você abrir a sua mente porque o Rodrigo está falando. Empresário, empresa só tem 3 caminhos.
ou ela quebra, ou você consegue fazer uma sucessão bem feita com os seus filhos, ou você vende ela. E o vender ela pode passar por isso que o Rodrigo está falando aqui. Às vezes você tem colaborador de 20, 30 anos na sua empresa. Um cara que se dedicou à vida dele, um cara que deu o sangue dele completamente para a sua empresa crescer, chegar onde está, e você tem uma oportunidade imensa de cortar um caminho e vender uma parcela da empresa para ele. Ou até mesmo toda a empresa, Sim. ou fazer um programa de partnership, igual você falou, para os colaboradores que estão há mais tempo com você. Então fala isso pra gente, Rodrigo. Então, a gente tem hoje lá no grupo, por exemplo, muitos colaboradores de muito tempo de casa, só que hoje a estrutura da empresa, por ser familiar e ter os diretores, as cadeiras, até mesmo dos donos do negócio, muito bem definida. Então hoje o grupo chegou num tamanho que hoje não tem esse modelo de negócio assim, de liderança, de meritocracia, etc. Principalmente até mesmo por vir do varejo, que a gente não vê isso no mercado. Sim. Mas se tratando de negócios da área de serviços, da área de, até mesmo de varejo, segmentos assim, comércio e varejo, mas de estrutura menores, a gente enxerga muito isso nas lideranças, por exemplo. Como se fosse franqueados. Entendi. Se fosse levar nesse nome assim, para ficar mais fácil de enxergar. Mas são pessoas que você enxerga como chave do negócio, que dão a vida, que vestem a camisa, que estão ali, que dão resultado, você colocar ela com participação para que ela possa se tornar sócia do negócio, e você que não quer mais o negócio, ou quer vender, ou quer, enfim, você se afasta, fica cada vez mais na estratégia, aí pode se montar um conselho, seja qual for ali a melhor decisão, mas você continua com o negócio. Legal. Só que o desafio hoje é realmente, você falou bem, são as crenças. E cada vez mais as empresas não vão ter sucessão familiar. Por quê? Porque o mundo está diferente. Sim. Hoje existem 200 profissões que não existiam mais. Hoje se faz negócio com muito mais facilidade. A gente falando principalmente mais da sua área, até com a reforma tributária, com várias... IAs que estão surgindo. Exatamente. Tudo isso, cara, se faz com que as pessoas queiram outras coisas. E tá tudo Sim, bem. sim. Às vezes as pessoas perdem a família porque o filho, o pai, o periquito não quer seguir o negócio. Você fala, primeiro passo é esse, você quer? Não quero, tá ótimo. O que você quer? Você quer isso? Você eliminou uma das 3 possibilidades. Não vai ter sucessão. Só que o problema maior dos donos de empresa são isso. Ele quer que o filho faça o que ele quer. E não o que o filho quer. E sabe, e isso realmente tem sentido, Rodrigo, porque muitos empresários constituem sua empresa, seja uma construtora, incorporadora, uma confecção, qualquer ramo, e aí quando o filho começa a tomar a idade de adulto, o que ele tem feito? Estuda para médico, estuda medicina. O cara que tem um supermercado, não, quero que meus filhos sejam médicos. E aí depois reclamam que não tem sucessão. Então, se você é empresário, bem sucedido, maravilha, seus filhos estão ganhando idade, estão entrando na fase adulta, você quer que eles façam medicina ou qualquer outro curso que você acha que dá dinheiro, ou até mesmo pela vontade do seu filho, sabe que não vai haver sucessão. Então você tem que abrir a sua cabeça para o que você vai fazer com o seu CNPJ, cara. Você vai deixar morrer? Tirando startup, né? Porque a gente teve uma palestra com o Juliano Dutra essa semana, lá na Sessão Negócio, que ele é startupeiro, né? Que ele fala. Então ele cria uma startup para morrer, ou para ser vendida rápida. Tirando essa questão de startup, meu amigo, eu acho que ninguém cria uma empresa para morrer. Ela cria pensando legado, em ser longevo, né? em deixar o legado. Perfeito. Então, você que é empresário, pega essa visão com seus filhos. Se você não quer que seu filho assuma o seu negócio, sabe que não vai haver sucessão no seu negócio. Então você precisa se planejar para o que vai acontecer depois. Boa. Perfeito. E a grande questão é essa do empresário, que ele está muito com a mão na massa ali na operação, não pensando no pior que pode acontecer, porque ele tem a crença tão enraizada, não, meu filho vai seguir, ou então eu vou seguir até o final, e não tem essa visão, às vezes, de trazer alguém, que ele acaba tendo essa visão só no final da vida. Porque ele está tão fechado na operação, no negócio, em comprar, em vender, em investir, em olhar, em tomar conta de funcionário, em rodar unidades, que ele não olha de cima e fala, cara, peraí, daqui a 5 anos eu vou ter que ter uma pessoa aqui. Vou preparar essa pessoa aqui lá. Dando um corte aqui, mas tem um episódio interessante com isso, quando eu falo que eu sou grato realmente por tudo, cara, porque eu vivi uma vida até aqui sem tirar nem colocar nada. Eu agradeço demais por tudo, pelos desafios, pelas conquistas. E eu vivi muitas coisas inimagináveis pela minha realidade, de onde eu vim. Idem.
Muito bacana isso, cara. Não é à toa que a gente se conectou assim. Porque assim, eu tive a oportunidade de fazer um mochilão, por exemplo, em 2019, graças a um episódio na empresa que eu falei que ia sair para ver nova experiência, etc e tal. E eu fui sem ter ônus nenhum. Como assim? Mas aí eu enxergo que, na verdade, na visão do seu Josemo, ele não queria cortar o vínculo ali, porque talvez eu poderia não voltar. Uhum. E para ele, no sentido da gente estar unidos como irmandade, como parceiros de negócio, trabalhando junto, etc., era não só uma perda, e eu não falo isso me valorizando, não, longe disso, porque me falaram isso depois, na verdade, me fizeram refletir sobre isso depois, na verdade, que faz todo sentido, porque quando eu voltei estava tudo do mesmo jeito. Eu fiquei 70 dias fora, quando eu voltei estava tudo do mesmo jeito. Então você fala, pô, mas por que isso? Por que alguém banca isso pra alguém? Porque no fundo ele já tem uma visão lá na frente que você não tá enxergando, cara. Sim. Quando a gente fala de Flávio Augusto, por exemplo, é exatamente isso, meu irmão. Você conversa com o cara já tá olhando 1000 quilômetros à frente. Depois da curva. Então quando a gente fala de participar de grupo, de mentoria, de mais, é exatamente isso, cara. A gente fala que é comprar, teoricamente, né? Você pega o óculos do mentor. Que é o quê? Você começar a enxergar com a visão dele. Então eu falei esse ponto principalmente porque, tipo, eu era CLT, vindo da área de ser colaborador e tudo mais, e hoje eu tenho meu próprio negócio de mentoria e consultoria, graças a isso tudo que eu vivi. E até hoje eu tô ligado e presto serviço e tô junto em parceria, onde eu tô eu levo o nome, faço um monte de coisa, crio conexões. Por quê? Porque da onde eu vim eu sou eternamente grato a isso. Sim. Só que é isso que vai fazer a gente crescer ainda mais. Cara, maravilhoso. Então esse é o ponto, a gente conseguir enxergar isso e trazer ao nosso favor, e não ficar enxergando às vezes como tipo, pô, mas não devia estar fazendo isso. Com vitimismo, né? Exatamente. Com vitimismo, complexo de inferioridade, é muito disso. Exatamente. Rodrigo, cara, maravilha, eu acho que fez muito sentido para mim, para Henrique Carvalho, eu acho por muitos dos nossos clientes, empresários que vão assistir o nosso podcast. Eu gostaria, cara, que você deixasse um conselho para todo empresário. Boa. Principalmente aqueles que estão ali na casa dos 60, 70 anos, que já tem uma empresa consolidada. Eu gostaria que você deixasse um conselho para ele nesse sentido de sucessão. Boa. Qual o conselho que o Rodrigo Junqueira daria para o empresário que está assistindo a gente, que está decepcionado com os filhos, que não quiseram suceder a empresa, que não sabe se vende, não sabe se quebra, se fecha? Qual o conselho que o Rodrigo daria? Ótimo. O conselho para você que é empresário, que tem um negócio, tem sua família no negócio, a família está crescendo e vai entrar no negócio, ou você não tem essa decisão ainda, pega um papel, uma caneta e começa a desenhar os cenários. Desenha com você dentro, com você fora, com a sua família dentro, com a sua família fora, com as pessoas que você tem na sua gestão ali, nos níveis acima. Porque a empresa tem os 3 níveis, que é o estratégico, tático e operacional. Isso não tem como ninguém fugir. Mas o ponto principal é você, como dono, enxergar de fora. Porque a tendência dos maiores empresários hoje, não digo os que estão já no nível, mas eu digo dos maiores no sentido assim, que estão muito na operação ainda, é enxergar muito dentro. Uhum. E na verdade você precisa enxergar um pouco mais fora. Principalmente trazendo a sua família, trazendo as pessoas que você enxerga como cargo de liderança, para que você possa enxergar o seu negócio de médio a longo prazo. A partir desse momento, você começa a enxergar de forma mais clara para tomar as decisões. E não pense que a sucessão é algo que você tem que fazer só no final, quando você for transformar a empresa para outra pessoa, ou então para o seu filho, para a sua família. E a sucessão começa desde já, preparando o sucessor desde já. E não esperando o momento para poder fazer a sucessão. E lembre-se que isso não precisa ser só família. Você pode entender o laço que você tem com as pessoas, com a liderança, para que elas também possam suceder o seu negócio e se tornar um legado. E você não ficar apenas com o negócio durante um período e vendeu e passou para outra pessoa. Maravilha, Rodrigão. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Foi sensacional. Cara. Fez muito sentido para mim. Ótimo. Fez muito sentido para mim quando eu sentar com os clientes. Legal. Para conseguir direcionar e até mesmo te apresentar os clientes que estiverem nessa fase de transição. Eu acho que vai ser muito bacana. Genial. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Esse foi mais um episódio do HPcast. Se você curtiu, cara, dá um like. Se você tem alguém que gosta desse conteúdo, que precisa ouvir esse conteúdo, compartilha. E principalmente, deixe seu comentário aqui sobre o que você achou da história do Rodrigo. Boa. E
da mentoria que ele presta, dos conselhos que ele dá. Grande abraço para você, sorte, saúde e sucesso. Valeu, tchau, tchau.